Amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, um excelente boa tarde! São 17 horas e 55 minutos, horário de Brasília, do dia 30 de abril de 30 de abril é boa, né? 30 de maio de 2019. Eu sou o Márcio Lorega, analista de investimentos, terapeuta financeiro e economista da Mais Money, vindo trazer para vocês diretamente ao vivo, não do passado e do futuro, do presente, ele, o fechamento do mercado, o fechamento do Ibovespa, sim, com as notícias relevantes de mais um dia de alta aqui no Brasil, e também você vai saber o que rolou no mundo, os detalhes políticos, as questões de informações para algumas empresas, tudo isso resumido, detalhado, bolsas internacionais, commodities, parte gráfica do mercado, sem muitas delongas, sem muito lero-lero, só para a gente trocar nossas experiências sagradas diárias aqui pelo canal Márcio Lorega no Facebook. Eu e você, diretamente, galera, agradecendo sempre a todos os grupos Business Brasil, Bolsa de Valores, Alfonso Pena, Grande Julião da Economia Plural, um abraço para você, galera do Cap Money, pessoal ali, também de investimentos, dicas e lições de mercado, escola de finanças, Conef, Conefin, galera voltada ali do estudo de CPA 10, CPA 20, Ancora, galera vai estudar pra gente autônomo, pessoal do CEA, de Capital e Finanças, galera de ações, de opções, um grandíssimo abraço a todos vocês e vamos lá. Sempre tendo ciência das questões dos riscos que o nosso mercado oferece, mas também das oportunidades que podem surgir. E você, assistindo a gente aqui diariamente, vai ter noção de como as possibilidades podem surgir para você no mercado, como se blindar também, como proteger, como você buscar ali entender a relação risco-retorno e saber que quanto maior a probabilidade de ganho, maior a probabilidade também de risco. Isso aí anda junto, não tem jeito. Eu quero buscar 50% de ganho, Márcio, beleza. Está disposto a perder 100% do capital, 50% do capital? É nisso que você tem que entender. E aí você vai começando a moldar sua estratégia de relação risco-retorno, atrelado a uma boa estratégia e principalmente um mental firme e forte para você rodar de vento em popa nesse mercado, que sem isso não dá. Fechado, galera? Então, sem muito papo, lero, blá, 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 vamos fazer aqui, falar desses números grandes. Bruno, seja bem-vindo. Fechamos hoje bem, mais um dia bem, último dia aí, estamos na reta final do mês de maio, lembrando que amanhã é fechamento e é sexta-feira, junta tudo, fechamento de semana, fechamento de mês. Estamos com o Ibov rodando no campo positivo, 1,15 no mês, olha o céu em meio igual ao E aí, correndo sérios riscos depois, desde 2009 que tinha um fecho maio positivo, podendo ficar positivo, hein? Quebrar uma escrita aí forte de 10 anos, quem sabe, pode ser agora, a semana forte que a gente teve, boa, né? No gráfico semanal conseguimos rodar acima dos 95.700, passamos de passagem da média de 20, fomos fechar nos 97.457,36 pontos, 0,92% de alta, volume de 14,14 mil, volume bom, volume forte. Tudo isso indicando que a gente pode fechar um mês positivo, salvo uma pontinha de zica ali na reta final. Isso, a correria toda foi pesada até 11h30 da manhã, né? Depois o mercado ficou ali mais ou menos, perdendo fôlego, e a gente viu uma informação que acaba também ajudando a atrapalhar um pouquinho, né? E pode dar uma zicada no mês, né? Voltar a ter um mês negativo, somente dependendo de como vai evoluir essa notícia, que é a questão aí do partido PL, antigo PR, apresentando um projeto alternativo para a reforma da Previdência. Tem uma bancada de 38 deputados lá na Câmara, perde apenas para o PT, tem 55, PSL 54 e PP 39. Então tem uma, digamos, uma certa força, nada gigante, mas tem uma força, e vale ficar bem atento nesses desdobramentos, como é que isso vai rolar, como é que isso vai rodar, se vão aceitar ou se vão ignorar e seguir o fluxo que tem aí, seguindo pauta do governo, a própria reforma da Previdência que o governo apresentou, que está na comissão especial. Vamos ver como é que isso vai caminhar. Pode atrapalhar. Hoje, reduziu um pouco a nossa pressão boa de alta, mas
vamos comemorar, né, galera? Fechamos bem no dia de hoje, a corrida foi boa. Lá fora, internacionalmente, o negócio não foi espetacular, mas conseguimos aí manter leves altas, nada tão espetacular, mas leves altas, mantivemos aí um bom humor internacional, mesmo com as questões lá das terras raras, mesmo com as possibilidades aí de acordo um pouco mais distante, enfim, a questão do terrorismo que a China falou, de acordo com o seu vice-ministro de Relações Exteriores, falando que os Estados Unidos está fazendo terrorismo econômico, isso não é bom. Trump não retaliou, não fez nada até o presente momento, e aí espero que ele não guarde para sexta-feira, né, para terminar, para arrebentar o mês, né, que aí é para não zicar o cenário. Internamente a gente está caminhando, olhando para as questões aí da parceria de STF, Planalto e também os deputados, tudo que tem direito, né, o Congresso como um todo. Vamos ver como é que isso pode fluir, mas eu vejo espaço para que a gente tenha melhores condições aí para o próximo mês, caminhando bem, só não dá a zicada. A gente tem muitos detalhes para trazer, para falar, e vamos começar a agitar trazendo os números primeiro, depois a gente traz as informações. Dow 30, 0,17% de alta, fechando levemente, né, positivo. S&P 500, 0,21% de alta. Nasdaq, 0,27% de alta. Você vê todo mundo sereninho, poucas altas fortes assim, mas fecharam no positivo, né? Tá bom, tá bom. S&P 500 VIX índice do medo, menos 3,35%, caiu, demonstrando aí esse cenário de não aversão a risco, de propensão à tomada de risco, não foi tão assim, de braços abertos. Boa, tio, seja bem-vindo, boa noite, amanhã é aniversário, parabéns já de antemão, mas amanhã te comemora. E aí, o DAX da Alemanha 0,54% de alta, FTSE na Inglaterra 0,46% de alta, CAC 40 da França 0,51% de alta, Eurostoxx 50, um conglomerado das médias dos mercados europeus, 0,56% no positivo. Como eu falei, nada de alta gigante, mas fechamos no positivo internacionalmente. Com relação às commodities, a gente viu aí chinelada forte no petróleo, quedas de 4%, quedas firmes aí, WTI despencando, 56,41. A gente viu o Brent $65,08 depois dos dados aí do estoque do petróleo que caiu menos que o mercado esperava. E aí, paulada, Petrobras também não resistiu à onda, acabou performando na queda, e também somada aí as notícias da TAG, que quer receber lá os seus 35 bi, não está recebendo, grande Joãozão, seja bem-vindo, e mais aí as celeumas próximas de vendas que estão sendo presas aí, e a STF não definiu nada hoje, estavam esperando a definição, então ficou modorrento, ficou chato o Petro no dia de hoje, estava querendo rodar bem, mas aí a STF não deu suporte, não deu auxílio, não tirou o pé do freio, manteve o pé no freio, ainda botou o pé na embreagem, aí engasgou o negócio, né? A gente teve também o ouro levemente, uma alta, 0,54%, 1.287,90, galera na versão a risco acaba dando uma corridinha pro ouro. Também com relação aí ao dólar, o dólar ele ficou, seguinte, levemente no positivo, 0,07%, 3,9782, e o dólar futuro 3,9818 aí, que bateu também levemente em alta. Bitcoin 2,12%, 8.490 dólares também, fechou aí ligeiramente em queda. Beijo no coração, tio, parabéns, foi o mais novo. Amanhã. Trazendo os dados aí de mercados norte-americanos, PIB por lá, como falei para vocês, falei de manhã, veio aí mais ou menos em linha, outros detalhes do PIB não vieram tão bons, mas a galera ficou muito de olho na questão do estoque do petróleo, que esperava-se uma queda maior, veio uma queda menor, esperava-se menos 0,9 milhões, veio 0,3 milhões negativo, e aí a galera acabou dando uma chinelada boa, né, na questão do petróleo. No dia de hoje, Petrobras sofreu, fora as questões internas dela. Falando dessas questões de petróleo, a gente notícias de mercado, trazendo aqui também o nosso digníssimo PIB. PIB saiu também de manhã cedo, o mercado viu as expectativas aí, não vou dizer serem totalmente frustradas, mas sendo frustradas.
A galera já esperava um PIB com queda no primeiro trimestre aqui desse ano, e realmente se confirmou, veio menos 0,2%, as margens era que ficasse ou zerado a no máximo menos 1%, veio em linha com o que o mercado esperava, e aí tem muita coisa para a gente dissecar a respeito. Do lado do Bolsonaro, ele falou que a questão do recuo do PIB mostra que minimizou o cenário, procura mostrar otimismo, que as coisas podem caminhar bem, e juntamente com a Câmara, Senado, STF, ministros, autoridades estão tendo a oportunidade ímpar de fazer história, que esse resultado ruim não deve se repetir mais à frente, que as coisas vão caminhar e que o país tem condições de entrar de vez no caminho da prosperidade. E aí tem as mudanças que precisam ser realmente firmadas, fechadas, as mudanças necessárias que devem e vão gerar frutos aí no presente, principalmente no futuro, essas são as palavras dele. Mas o fato é que a gente viu aí o pessoal dando uma analisada nas casas em geral, mostrando até um cenário de risco de recessão técnica, que pode aumentar com um cenário de projeção mesmo após a aprovação da reforma da Previdência. Ou seja, o pessoal que estava olhando bem, olhando um pouco menos de carinho, e o pessoal já vai reduzindo as estimativas de crescimento do nosso PIB para esse ano. A gente viu o Citi que reduziu aí para 0,9%, fechamento do ano nosso do PIB, ante 1,4%, e outras instituições também fizeram aí essas vozes, reduzindo para 0,7%, outras relevantes, BNP Paribas jogou de 2% para 0,8%, e a gente viu o próprio Focus, Boletim Focus, demonstrando um cenário mais complicado, jogando aí a projeção mínima para a expansão da nossa economia, atualmente em 0,52%. Antes, há 2 semanas atrás era 0,73%, no início de maio era 1%, então só para vocês terem uma ideia que realmente a gente não está com um cenário tão bom, um cenário desafiador. Podemos ter nessas condições aí, vale ficar bastante atento, mais uma vez, questão de queda de taxa de juros pela frente, para tentar dar uma estimulada. Já houve aí alguns bate-papos, Paulo Guedes falando que pode soltar o FGTS, mesmo para quem está ativo, mesmo para quem está trabalhando, então atenção a essas informações, que podem jogar mais dinheiro na economia para ver se dá uma impulsionada, tentando algumas medidas. Essa é uma das que estão sendo ventiladas, podem vir outras, então vamos ver se as coisas caminham positivamente. Mas vocês já estão vendo que até com aprovação de reforma, uns falam que sim, outros que não, mas está um cenário mais tenso, principalmente com essas últimas notícias aí recentes. Vimos também algumas notícias que acabam também travando um pouco o meio de campo. O Senado que deixou para o último dia do prazo a votação de algumas MPs. Vimos aí a questão de irritação por falta de tempo para analisar e debater as medidas. E aí vimos a MP 871, a do INSS, que eu falei que seria votada hoje, que foi jogada lá também, lá para o limite, e a 872, que trata aí da prorrogação do pagamento de gratificação aos servidores cedidos da AGU, e que altera a regra de critérios para contratação e promoção de bombeiros militares no Distrito Federal. Vai tudo vencer, ali vão deixar de valer a partir da segunda-feira, a galera vai deixar para o último dia de votação, vai ficar aquele salseiro. A galera reclamando lá, falando, pensando que a gente está aqui para fazer o quê, aquelas coisas todas, beleza, né? Vamos ver se pelo menos já jogou para amanhã, se pelo menos o negócio roda e não complica. Outras informações interessantes, separei alguns montes de informações, né? Antes de a gente trazer as maiores altas e baixas, os maiores volumes e mais negociadas do dia. A gente viu os financiamentos imobiliários, um recurso da caderneta de poupança atingirem 5,77 bilhões de reais em abril, um salto de 40% sobre o mesmo período de 2018. Dado forte, relevante, vimos aí, se não me engano, a Even hoje sendo reajustada pelo Bradesco, deu uma performance bacana, mas eu chamo a atenção, a gente viu de janeiro, eu vou falar já o porquê. O Sistema Brasileiro de Pagamentos, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos, SBPE, somou 21,4 bilhões com os financiamentos concedidos, avanço de 39%. Os recursos são usados para a compra e construção de imóveis. E aí a própria Caixa Econômica, ela retomou a liderança nisso, com liberação de 1,69 bilhão de reais. Ponto, e agora eu vou explicar o porquê. O que nós temos aí? Se nós continuarmos um cenário
de queda de taxa de juros, que é o que tem muita projeção para acontecer, ter cada vez menos atratividade na poupança e grande probabilidade das pessoas buscarem outras alternativas de investimento. E se nós queremos um país crescendo, como eu já falei em algumas outras lives, cada vez melhor, cada vez forte, pujante, é uma questão irreversível. Pode aumentar um pouco mais à frente, mas não vai voltar aqueles patamares gigantes que a gente tinha de taxa de juros de acima de 10%, aquelas loucuras tão cedo. Espero que isso realmente não aconteça tão cedo assim. Se profetizando isso, cada vez menos atrativa a poupança, vai ter cada vez menos recursos sendo aportados, mais recursos sendo sacados. Acontecendo essa questão, o que a gente tem? Uma outra alternativa precisa ser criada para que os financiamentos de imóveis e de construção, de imóveis para compra, para construção, aconteça. Porque senão a gente vai ter um cenário bem complicado, aí, pelo menos mínimo desafiador, para que o governo solucione. Por enquanto não é, mas já estou chamando uma atenção de algo que pode vir a acontecer mais à frente, então merece sim essa atenção. Estou falando hoje, 30 de abril de 2019, galera. Vamos ver, para o negócio não zicar e não atrapalhar de vez, que poupança, galera, está caindo cada vez mais em desuso, todo mundo sabe disso, né? Falando de informações agora, outros detalhes importantes e relevantes para trazer para vocês, vamos aí falar dele, diretamente o saldo dos investidores estrangeiros. E o saldo dos investidores estrangeiros no dia aí, pregão, última terça-feira, ainda demonstra saída pesada de recursos dos investidores estrangeiros. Eles botaram um saldo aí de 448 milhões positivo, compraram mais um pouco, beleza, terça-feira, bom, dia de puxado, mercado, tudo bonitinho, mas ainda estamos com um mês pesado em 5,232 bi negativo, na deixa aí com 4,7 bilhões ao ano negativo o saldo dos investidores estrangeiros. Pode ser, podem virar a mão em junho, esperando fechar esse mês para jogar recurso, e a gente tem aí, se der essa leva, essa caminhada, se a votação ocorrer de acordo com o prazo do maio agora em junho, tem um potencial de voltar para 100 mil. Não descarto mesmo isso. E aí a gente poderia ver se vai formar topo duplo, né, na região de 100 mil e cair novamente, dar uma realizada, ou se vai romper e engatar de vez, que seria um cenário maravilhoso. Investidores nacionais ficaram, seguinte, pessoas físicas aí, venderam forte nesse dia, 535 milhões de reais, deixando um saldo positivo de 767 milhões de reais no mês. Então, investidores ainda positivos e o estrangeiro ainda bem fora, mas já começa a olhar um pouco disso, sendo mais o receio deles lá fora, e aí somou aqui. E se a gente vir um cenário, a não ser que o negócio desande fortemente amanhã, o início de julho seria catastrófico, mas temos um potencial forte dos investidores estrangeiros a aportarem recursos. Não sei que eles, como eu falei, estejam com alguma carta na manga de algum cenário brabo que aconteça para a gente descer a ladeira de novo, né? Espero que não. Falando de JBS, dos ativos que subiram bem aí no dia de hoje, maior alta do Ibov, vimos as notícias aí de a empresa de alimentos que anunciou 95 milhões de reais de investimento, um projeto de expansão na unidade de produção de carne bovina dela no Nebraska, lá nos States. Mas não é só por isso que ela deu essa corrida, obviamente, né? O papel sofreu forte recentemente, viram que bateram muita coisa, não era tão pesado assim, e aí respeitou ali graficamente a média de 20 períodos, recuperamos o fôlego, temos projeção de dar uma engatada após essa quedinha mais técnica para dar uma aliviada nos indicadores de sobrecompra que estavam esticados. Pode o papel aí dar uma reação, já vem comentando, comentei até ontem isso aí, né? Outros detalhezinhos para a gente levantar foi diretamente aí agora, rapaz, para ficar atento. Papel fechou modorrento, mas temos aí informações interessantes. Papel fechou a 162, estou falando de OIBR4. OIBR4, vimos informação da Soros Fund Management, do bilionário George Soros, a galera que gosta de acompanhar aí os movimentos e a movimentação dele, falando que dobrou a fatia de participação no capital da Oi, somente nesse ano de 2019. E aí, estão com 4,17 milhões de ações na carteira deles. Ainda está aí bem distante dos bilhões de ações que tem, do líder, da empresa líder, do fundo líder que tem, mas é uma posição, Jorge Soros aumentando na Oi aí,
vale ficar esperto e atento com a evolução disso. Só para vocês terem uma ideia, no último dia do ano passado ele tinha 1,86 milhões de papéis, e aí foi um avanço de 126%. Ainda está bastante abaixo dos 5,95 bi, que é o total de ações dela, né? É uma proporção pequenininha, 0,07%. Quem é líder é a gestora Golden Tree Asset Management, com 865,5 milhões de ações, que é 14,57%. Então, 865 milhões de ações para 4,17 milhões é uma diferença considerável, mas se ele já aportou um dinheirinho lá, será que tem alguma coisa a acontecer aí pela frente? Vamos ver, será nos próximos capítulos e vamos acompanhar a Oi. Outra que a gente acompanhou ao longo do dia de hoje, investidores demais acabaram aproveitando também bem, foi a Via Varejo, com esses detalhes agora de possível venda para Estalo, para negociar a operação, o Grupo Casino, trocando uma ideia, batendo papo. As informações foram ventiladas, eu trouxe para vocês de manhã e acabou rodando bem aí. Estão pensando em comprar 36,2% de participação, que é o que o Casino tem na Via Varejo, por intermédio lá do Grupo Pão de Açúcar. E só para recordar, até uma sinergia com a máquina de vendas, que é dona das marcas de Cada Eletro e Insinuante. A gente tem uma participação, a Starboard, de 72% na máquina de vendas. Vamos ver, galera, vamos ver. Ainda de acordo com as informações, o fundo deve financiar essa aquisição avaliada em $1,5 bilhão, na qual a Starboard tem 250 milhões de dólares aí. Vamos ver, pessoal. O jornal está informando que a gestora já chegou a um acordo com o Casino para 32 imóveis, e aí por cerca de 400 milhões de euros, então já estão fazendo algumas outras coisas lá fora, e cresce aí a boataria de que possa realmente acontecer. Vamos ver. Tem outras empresas que se demonstraram interesse, mas essa que parece que está mais motivada. Tinha um grupo Klein junto com a XP, para ver se roda, que é fundadora das Casas Bahia. Também o pessoal aí falando da Amazon, mas está pipocando cada vez mais informações e essa parece que está mais firme aí no momento. Falando de agora sim, depois de passar essas notícias todas, as maiores altas e baixas, maiores volumes e mais negociadas, falando de JBS, 562 de alta, 22,36, um beijo no coração, mais uma benção e um bem, amigos, para você. CVC B3, 51,42, 5,26 de alta, Via Varejo 4,81, 5% de alta, Qualicorp 19,92, 3,75 na subida e Eco Rodovias 9,38, 3,64 de alta para ela. Maiores baixas, Braskem 41,42, 2,10 de queda, Natura 60,19, 1,41, uma realizaçãozinha também, linha de ferro, né? O papel que subiu bem aí. Petrobras 26,17, 1,24, questão de petróleo. Embraer 19,06, 1,14. Parece que o pessoal não gostou da VEG, pelo menos para hoje, aquela notícia que eu trouxe para vocês no fechamento. MRV, setor de construção, 1% de queda, 16,83. Maiores volumes, Petrobras, 1.897 milhões de reais, fechando uma queda, volume forte, bem forte para ela mesmo. Uma diferença grande aí para a Vale, que fechou aí 50,08 no after, 0,76 de alta, 641 milhões de reais. Itaú, 35,07, 1% de alta, fechando o top 3 com 558 milhões de reais. Ficou muito concentrado em Petrobras hoje esse volume, hein? Mais negociadas, mais de 10% só nela. Mais negociadas aí, Petrobras, 83.625 negócios. Grande quantidade de negócios, hein? Uma queda. JBS, 47.016 negócios, ela também foi uma alta do Ibov. E Itaúsa, 12,31 e 23 de alta, 32.392 negócios. Galera, o resumo da ópera era esse. Vamos aguardar aí esse Ibov para amanhã, fechamento de mês. Ficamos aí ligeiramente acima de uma resistência relevante, né? Que era parte de pós 97.700, 98.200. A gente chegou a correr bacana, mas no final das contas vamos fechar um pouquinho abaixo ali dos 97.700, na verdade, não acima. E aí fica-se a grande questão. Vai continuar, romper, engatar, porque a figura de hoje ainda demonstra potencial de alta, não mostrou sinal de reversão, ou vai azedar
com os cenários aí de fechamento de mês, fechamento de semana, subiu bem a semana, o mês reverteu para positivo. Será que o Sell e May Go Away vai bater firme? Vão ter notícias para ser gatilho de venda? Vamos ver todos esses detalhes aí amanhã nesse pregão excepcional de sexta-feira de fechamento de mês. Vai ser muito bacana a gente acompanhar isso aí e também vai ser bastante volátil. Não tenha a menor dúvida disso. E vamos ver se a gente consegue manter o fôlego aí para atingir novas altas, já que a gente conseguiu quase bater lá acima de 98, bateu os 98,200, quase fez isso. Mas aí tiveram essas notícias que seguraram um pouquinho a onda que eu passei para vocês. Vamos ver. Se voltar, a gente tem aí 97,200, depois 96,700, 96,200, 96,300, 95,5 para tentar segurar a onda, onde está chegando a média de 8 e vai chegar lá fatalmente. Para cima, rompeu 98,200, 98,600, 98,700, que é praticamente o último tirão ali antes da corrida rumo aos 100 mil. Vamos ficar atento aí com esses detalhes. Beleza, galera? Um grandíssimo abraço a todos, fiquem com Deus, excelente noite. Amanhã, conto marcado, 9h30 da matina, com as notícias aí do abertura de mercado, para vocês ficarem espertos. Grande abraço para você. Então, tudo de bom para todos e aquela nossa tradicional despedida. Tchau!